E aí, pessoal, estamos aqui de novo para falar de eletrocardiograma e arritmias. Bom, nessa segunda aula, a gente vai falar de abordagem às arritmias e a parada cardíaca. Então, como é que a gente vai lidar com as arritmias na clínica e na emergência? Vamos ver um pouquinho disso durante essa aula e mais aprofundadamente nas próximas duas aulas, que falam das arritmias supra e infraventriculares, né? Então, gente, antes de falar dessa segunda aula, eu queria retomar o vídeo anterior para falar de uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que é o seguinte: quando você tem uma elevação de segmento ST, você tem provavelmente um infarto de miocárdio, né? Ou uma predisposição para fibrilação ventricular. Mas também existe outro diagnóstico diferencial de elevação de segmento ST, que é a pericardite. Na pericardite também vai elevar o segmento ST e o tratamento é diferente do infarto agudo de miocárdio. Na pericardite, né, a gente não pode dar fibrinólise, porque já existe um derrame pericárdico. Se você usar uma heparina, vai aumentar esse derrame pericárdico. Então você tem que fazer o diagnóstico diferencial de pericardite, que no fundo é muito simples, né? Você vai fazer a ausculta cardíaca em busca de um atrito pericárdico, porque na pericardite existe uma inflamação do pericárdio, um atrito com o miocárdio, e isso gera na ausculta um ruído de ranger de couro. Então isso tem que ser diferenciado aí na emergência. Então vamos lá. Como é que vai ser essa abordagem? As arritmias e a parada cardíaca. Nós vamos observar os sintomas, né, primeiramente. O paciente tem palpitação? Tem pré-síncope? Tem síncope? Se ele tiver, nós vamos suspeitar de uma doença cardíaca. Então, nas palpitações, o que são as palpitações? São batimentos cardíacos irregulares ou rápidos. Né? Se for um batimento cardíaco irregular, gerar uma palpitação irregular, nós vamos suspeitar de fibrilação atrial. Mas na maioria dos casos, as palpitações na clínica são correspondentes a contrações prematuras ou extrasístoles. Pode ser uma contração atrial prematura ou uma contração ventricular prematura. Nos casos dessas contrações prematuras, o paciente vai ter uma sensação de pausa extrasistólica. Na verdade, ele não vai sentir a palpitação em si, né? Ele vai sentir uma sensação de pausa, por causa que depois que acontece a extrasístole, né, o que é essa contração atrial prematura? É quando um complexo, né, PQRST, é logo seguido por outro complexo. Então essa é a extrasístole, ela pode ser atrial ou ventricular. E nesses casos tem a sensação de pausa extrasistólica, né? As contrações atriais prematuras e ventriculares prematuras, a gente vai tratar com um beta-bloqueador. Por exemplo, atenolol, 25 mg por dia. Essa dose do atenolol pode subir até 100 mg, que é a dose máxima, né? Mas nós vamos começar aí com 25 mg nos altamente sintomáticos. Então, o paciente tem uma contração atrial prematura ou uma contração ventricular prematura, não precisa de tratamento necessariamente, só se ele for muito sintomático. E as palpitações também podem ser ocasionadas pelas taquiarritmias, seja uma supraventricular, seja uma ventricular. No caso das taquiarritmias supraventriculares, elas vão dar uma sensação de sobressalto no pescoço, por causa que, como ela é supraventricular ou atrial, ela vai gerar um retorno venoso, essa contração prematura, e isso vai dar um sobressalto nas veias jugulares, né? Outra coisa que a gente tem que ver nas taquiarritmias, para diferenciar uma da outra,
Porque a supraventricular, ela normalmente não está associada a uma doença cardíaca estrutural. A ventricular normalmente tem uma doença cardíaca estrutural. A supraventricular normalmente tem um QRS estreito. A ventricular normalmente tem um QRS largo. Mas nós vamos ver na próxima aula que a supraventricular pode ter uma função aberrante, né? Apesar dela ser supraventricular, ela não causa QRS estreito, mas sim um QRS alargado. Isso acontece quando existe um bloqueio de ramo ou uma via acessória anterógrada, né? Aí vai gerar QRS largo, mas normalmente a gente diz que supraventricular é QRS estreito e ventricular é QRS largo. Outros sintomas que a gente tem que observar é síncope para síncope, né? O que é a síncope? A síncope é o desmaio. E a pré-síncope são sintomas que vêm antes do desmaio, aquela sensação de desmaio. Então, a síncope tem causas cardíacas e outras causas, né? Nas causas cardíacas, o que vai predominar são as arritmias e a síncope neurocardiogênica. As arritmias, elas se desenvolvem normalmente durante o esforço. A síncope neurocardiogênica, que é por influência do nervo vago, ela já começa depois que o exercício acaba. Então, cessou o exercício e veio a síncope, a gente vai suspeitar de neurocardiogênica. Além disso, a neurocardiogênica pode vir associada à dor, associada à ansiedade. Então, tudo isso vai ser observado. O diagnóstico diferencial é um pouco amplo, né? E isso nós temos que ter em mente essas doenças aqui, né? A síncope e a pré-síncope pode ser causada por uma isquemia aguda, seja uma isquemia cerebrovascular, seja uma isquemia miocárdica. A estenose aórtica também vai gerar síncope e pré-síncope porque está diminuindo o fluxo sanguíneo. Então, estenose de válvula aórtica, estenose da aorta em si, né? E nós vamos ver isso como? Através da razão iliotibial, né? A diferença de pressão entre o braço e a perna. A ataxia também causa síncope para síncope, geralmente associada aí ao cerebelo, né? Pacientes que usaram álcool muito tempo na vida. A vertigem já fala de vestíbulo, né? Do ouvido interno. Então você tem que fazer aquela manobra de deitar o paciente com a cabeça virada e observar se ele tem uma vertigem paroxística benigna. Isso é importante de diferenciar também. E hipotensão ortostática é se o paciente, quando ele levanta, a pressão dele cai. Então você vai medir a pressão arterial deitado e em pé. E a epilepsia também pode causar síncope, né? Através da convulsão. Quando a epilepsia causa síncope, a convulsão dura de 1 a 2 minutos. Quando a síncope cardíaca gera uma convulsão, essa convulsão dura menos, dura 30 segundos. Não existe mordedura de língua na causa cardíaca. Já na epilética existe uma convulsão mais longa, uma mordedura de língua e por aí vai. Então, gente, o que vai reforçar a causa cardíaca, seja uma arritmia, seja uma síncope neurocardiogênica ou uma hipotensão ortostática, o que vai reforçar a causa cardiovascular é a presença de uma pré-síncope prodrômica, que é a presença de tontura, zumbido bilateral, náusea, fraqueza difusa e turvação visual. Se o paciente tivesse esses pródromos, né, de pré-síncope, a gente vai suspeitar mais de uma causa cardíaca ou de uma hipotensão ortostática.
A síncope, ela pode vir direto também. Não necessariamente existe uma pré-síncope. Quando o paciente desmaia diretamente, é porque ele tem uma assistolia mais prolongada, né? Você vai observar que ele vai ter um período assistólico maior do que 3 segundos. E se esse período assistólico for maior do que 6 segundos, se ele estiver desacordado com pausas sinusais maiores do que 6 segundos, ou então se ele tiver uma fibrilação ventricular, se ele tiver essas duas condições, provavelmente ele não vai retomar sem ressuscitação. Então, se está numa emergência, o paciente desacordou, ele tem uma sistolia prolongada, uma fibrilação ventricular detectadas, provavelmente você vai precisar de iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar. Então a gente viu lá, né, causas cardíacas de síncope para síncope. Pode ser uma bradiarritmia, pode ser uma taquiarritmia. Na bradiarritmia, nós vamos ter algumas condições, por exemplo, pode ser um retardo sinusal, né, ou seja, o nosso sinusal está mandando poucos impulsos, está tendo uma bradicardia sinusal, geralmente associado com um tônus vagal. Então, pacientes jovens, principalmente durante o sono, vão ter um tônus vagal muito grande e isso vai gerar um retardo sinusal, que pode ser sintomático ou não. Esse retardo sinusal também pode ocorrer com o uso de beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio. Então, o paciente em tratamento há muito tempo pode ter um retardo sinusal. E a bradicardia sinusal intermitente, que tem a ver com o tônus vagal também, né? Ou seja, o paciente tem retardos que vêm e vão. Às vezes ele sente, às vezes ele não sente. Isso tem a ver com tônus vagal também. E essa bradicardia sinusal intermitente pode sugerir outras coisas. Ela pode vir a se transformar em um bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1. Ou seja, esse tônus vagal que influencia no nó sinusal também pode influenciar no nó atrioventricular e produzir um bloqueio de segundo grau tipo 1. Esse bloqueio de segundo grau tipo 1 não necessariamente precisa de tratamento. Mas o bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2 vai precisar de tratamento, porque existe um grande risco de evolução para bloqueio cardíaco completo. Então, como é que a gente vai diferenciar assim facilmente o tipo 1 do tipo 2? O tipo 2 já acontece abaixo do nó do atrioventricular. Então ele não tem muita influência do sistema parasimpático. E o QRS dele é amplo. Então você viu que existe um bloqueio que não é influenciado pelo sistema parasimpático, né? Você pode, por exemplo, fazer uma manobra de Valsalva no paciente, pedir para ele prender a respiração e fazer força. Se esse bloqueio atrioventricular não resolver, e se o QRS estiver amplo, a gente já vai suspeitar de um segundo grau tipo 2, que é mais perigoso do que o tipo 1. Porque o tipo 2 pode evoluir para terceiro grau, que é o bloqueio atrioventricular completo. Esse bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2, pessoas que usam beta-bloqueadores e bloqueador de canal de cálcio têm mais predisposição a ter ele, assim como no retardo sinusal. Esses fármacos vão ter influência no bloqueio atrioventricular também. E temos o Holter, né? O Holter é o eletrocardiograma de 24 horas. E ele vai te ajudar a identificar aí melhor essas bradiarritmias. É interessante para isso. Nas taquiarritmias, nós vamos ver que cada taquiarritmia requer um tratamento específico. E cada taquiarritmia tem um diagnóstico diferente. Então nós vamos ver isso na próxima aula. Nas próximas aulas, né? Então vamos fazer uma revisão desses sintomas, né? Síncope, pré-síncope e palpitações. Na síncope neurocardiogênica, você vai ter tontura e síncope. Você não tem palpitação, porque não é uma arritmia, é uma síncope neurocardiogênica influenciada pelo nervo vago.
Na ectopia, seja uma extrasístole atrial, seja uma extrasístole ventricular, você vai ter apenas palpitações ocasionais. Na bradicardia sinusal, né, você tem uma disfunção do nó sinusal. Pode existir uma influência parasimpática? Pode. Pode ser uma degeneração intrínseca do nó sinusal? Pode. Isso vai gerar tontura ocasional. Já na doença do nó sinusal, uma coisa mais grave. Existe a tríade sintomática de tontura, síncope e palpitações. E existe uma parada sinusal maior do que 3 segundos. Então, fechou em uma parada sinusal longa, a tríade sintomática, você já suspeita de uma doença do nó sinusal. Nos bloqueios atrioventriculares, nós vamos ter palpitação no primeiro e segundo graus. E no terceiro grau, a gente tem uma síncope mais intensa. Justamente porque o bloqueio atrioventricular é completo no terceiro grau. Então essa síncope com certeza vai ser mais intensa. Ok, como é que vai ser o tratamento básico da síncope? Primeira coisa é internar os pacientes idosos e frágeis. Depois a gente vai diferenciar entre origem cardíaca e cerebrovascular. Né? Se o paciente tem um déficit neurológico, se ele tem fatores de risco para trombose, a gente já vai suspeitando de cerebrovascular. Aí a gente vai ter que fazer uma angiotomografia de crânio. Se a angiotomografia de crânio não detectar, nós vamos prosseguir para a arteriografia, que é feito com injeção de contraste, e por aí vai, né? Se for uma origem cardíaca, nós temos vários alvos terapêuticos, como troca valvar na estenose aórtica, fármacos para cardiomiopatia hipertrófica, marca-passo nas bradiarritmias sintomáticas ou com risco de bloqueio completo. Né? Se você tem uma bradiarritmia muito sintomática ou um bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2, provavelmente você vai precisar de um marca-passo permanente. Já nas taquiarritmias, nós vamos usar vários tratamentos. Né? Cardioversão, que é você desfibrilar sincronizado com QRS. Isso é cardioversão. E essa sincronização normalmente é automática nos aparelhos modernos. Podemos usar cardiodesfibrilador implantável, ablação ou fármacos nas taquiarritmias. Na hipotensão ortostática, nós vamos fazer reposição de líquidos, porque essa ligeira hipovolemia causa hipotensão ortostática. Na síncope neurocardiogênica, a gente vai repor líquido também. O paciente vai beber mais líquido, vai ingerir um pouco mais de sal para aumentar a pressão, né? E favorecer o sistema simpático. E outra coisa que a gente pode fazer na neurocardiogênica é exercícios isométricos, que são exercícios que você não se movimenta. Então, pendurar numa barra, fazer flexão no chão sem movimentar, ficar só com os braços estendidos, segurando o próprio peso, tudo isso vai favorecer o tônus simpático que vai tratar a síncope neurocardiogênica. Além desses alvos terapêuticos básicos, vou comentar ainda do cardiodesfibrilador implantável, da terapia de ressincronização cardíaca, dos marca-passos, né, permanente ou temporário, e da ablação. Então, o cardiodesfibrilador implantável, ele vai ser indicado em quem? No sobrevivente de parada cardíaca, seja essa parada cardíaca desenvolvida por uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular. Então, o paciente teve uma fibrilação ou uma taquicardia ventricular seguida de uma parada cardíaca, esse paciente já tem indicação de cardiodesfibrilador implantável. Se você tiver uma doença cardíaca estrutural com um sinal que predispõe à fibrilação ventricular, por exemplo, síndrome do QT longo e sinal de Brugada da onda J, como nós vimos no vídeo anterior, se você tem um risco de fibrilação ventricular junto com uma doença cardíaca estrutural, o cardiodesfibrilador implantável está indicado.
Se a fração de ejeção é menor do que 40%, né? Normalmente a fração de ejeção é menor do que 70%. Se ela for menor do que 40%, seja essa fração de ejeção diminuída devido a um infarto ou devido a uma cardiomiopatia dilatada, também está indicado o cardiodesfibrilador implantável. Então, sobrevivente de parada cardíaca, chances de fibrilação ventricular com doença cardíaca estrutural, fração de ejeção baixa, tudo isso vai indicar o cardiodesfibrilador implantável. A terapia de ressincronização cardíaca, você vai inserir eletrodos no ventrículo direito e no sistema venoso coronário. Tudo isso para sincronizar o batimento dos dois ventrículos. Isso vai ser interessante no bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo. Bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior do que 0,15 segundos, já está indicado a terapia de ressincronização. E na fração de ejeção baixa, menor do que 35%, também está indicada a terapia de ressincronização, porque melhora o prognóstico do paciente. Os marcapassos. O permanente está indicado nas bradiarritmias sintomáticas, mas primeiro você tem que documentar essa relação entre bradicardia e sintomas. Então você vai ter que fazer um Holter de 24 horas e comprovar que os sintomas vêm junto com a bradicardia. E você tem que excluir outras causas, né, de bradiarritmia, como hipotireoidismo, distúrbios eletrolíticos, superdosagem de fármacos como antiarrítmicos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio. Então você tem que excluir outras causas e comprovar a relação para poder botar o marcapasso permanente na bradiarritmia sintomática. O marcapasso permanente também está indicado para reduzir a frequência cardíaca para 85 a 100 na taquicardia ventricular polimórfica Torsades de Pons. Então o marcapasso permanente vai ser indicado nesse caso também. E também está indicado no infarto agudo de miocárdio, né? Acabou de acontecer um infarto agudo de miocárdio. Conduziu a um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou seja, um infarto, causou um bloqueio completo de atrioventricular. Esse paciente vai precisar de um marcapasso permanente. Ai, gente, me desculpa, eu troquei aqui. Isso já é marcapasso temporário. O marcapasso permanente, ele está indicado nas bradiarritmias sintomáticas, né? Dentro daqueles parâmetros que eu falei. No bloqueio atrioventricular de segundo grau MOPTIS 2, né? Ou seja, o atrioventricular de segundo grau tipo 2 tem chance de evolução para bloqueio completo, terceiro grau. Então, o permanente está indicado neste caso. E o marcapasso permanente tem indicação de classe 2, né? Ele tem uma indicação menor no caso de QRS amplo, bloqueio de ramo. Tudo vai depender aí dos sintomas do paciente. Já o marcapasso temporário, ele vai servir na bradicardia sintomática transitória, né? Ou seja, o paciente tem uma bradicardia sintomática que é acentuada durante certos períodos. Por exemplo, ele está tomando uma digoxina, ele se intoxica com essa digoxina. Isso vai acentuar a bradicardia sintomática dele. Ou então ele tem uma doença endócrina. E isso, em certo período da vida dele, vai intensificar a bradicardia sintomática. Se esse paciente não quer um marcapasso permanente, a gente pode inserir um marcapasso temporário nele, até que essa situação seja controlada, né, essa doença subjacente seja controlada. O marcapasso temporário serve também na taquicardia ventricular polimórfica Torsades de Pons, que eu estava falando antes, que eu troquei permanente temporário. Se você tem uma taquicardia ventricular polimórfica,
e naquele momento você quer controlar a frequência cardíaca, o marca-passo temporário é indicado. Aí você vai colocar uma frequência cardíaca de 85 a 100. Você vai reduzir um pouco essa taquiarritmia. O temporário também é indicado no infarto agudo de miocárdio, que conduz a bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Então, teve um infarto e logo em seguida teve um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, um bloqueio completo. Até o implante do marca-passo definitivo, você pode usar o temporário. E o temporário também é indicado nos procedimentos anestésicos que levam a bradicardia acentuada. Por fim, temos a ablação. A ablação tem indicação de classe 1 na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, você vai precisar de ablação. A ablação também é indicada nas taquicardias supraventriculares e nas arritmias ventriculares. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Por enquanto, a ablação está indicada na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Agora vamos para a segunda parte, né, mais rapidinho, que é a parte de parada cardíaca. O que vai predispor o paciente a uma parada cardíaca? Uma isquemia avançada de miocárdio, uma cardiomiopatia avançada, uma insuficiência cardíaca, algumas arritmias, tudo isso vai predispor à parada cardíaca. No passado, as causas mais comuns de parada cardíaca eram fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Hoje, nos dias de hoje, as causas mais comuns de parada cardíaca são a assistolia, né? Não existe batimento cardíaco, ou existe atividade elétrica sem pulso, né? No caso, atividade elétrica sem pulso vai ser devido a uma doença subjacente, né? Uma hipóxia, uma perda sanguínea, transtornos metabólicos. Isso vai gerar uma atividade elétrica sem pulso. Então, o tratamento da parada cardíaca vai ser basicamente suporte básico de vida. Então, você vai fazer ressuscitação cardiopulmonar após a desobstrução de vias aéreas. Como é que você faz essa desobstrução? Você vai procurar um corpo estranho na faringe do paciente e remover. Se o corpo estranho estiver alojado mais abaixo, na faringe ou na laringe, você vai fazer uma manobra de expulsão, que é você vai comprimir o estômago e vai gerar a expulsão desse corpo estranho. Então, você vai fazer a RCP. A RCP é aquele esquema, né? 30 contrações para cada 2 ventilações, se você tiver um socorrista. Se você tiver 2 socorristas, vão ser 15 contrações para cada 2 ventilações. O importante é fazer as contrações e não parar de fazer as contrações. Elas podem ser mais importantes do que a ventilação. Se o paciente tiver uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, ambas sem pulso, a gente vai fazer uma desfibrilação precoce. Nas bradiarritmias, que ameaçam a vida, né? Se você tem uma bradiarritmia grave que pode levar à parada cardíaca, você vai fazer a RCP por 5 ciclos. Depois você vai aplicar epinefrina 1 mg intravenosa. Aí você pode repetir todo esse processo. 5 ciclos de RCP, 1 mg intravenosa de epinefrina. Aí você pode repetir isso várias vezes, porque não necessariamente a RCP vai reverter o ritmo na hora, ou induzir um ritmo na hora. Provavelmente você vai precisar de mais de uma vez, de repetir esse processo. Nas taquiarritmias, que ameaçam a vida, a cardioversão vem antes. Então você pode fazer um choque bifásico de 150 a 200 joules. Depois você vai fazer a RCP por 5 ciclos, seguidos de epinefrina 1 mg intravenosa.
Aí você pode repetir esse processo depois, todo esse processo depois, se ele não funcionou. Cardioversão, RCP, epinefrina. E em ambos os casos, né, seja uma bradiarritmia ou uma taquiarritmia que ameaça a vida, em ambos os casos a gente pode dar bicarbonato de sódio, 1 miliequivalente quilograma intravenoso, uma vez. O bicarbonato pode ser dado mais de uma vez, mas ele ao mesmo tempo se torna perigoso, porque pode gerar uma alcalose. Então o indicado é uma vez, né, o bicarbonato de sódio. Beleza. Aí a gente soube tratar as taquiarritmias e as bradiarritmias. Se houver uma parada cardíaca mesmo, uma parada cardíaca assistólica, não está havendo batimento, aí você pode inserir um marcapasso temporário. O marcapasso temporário pode ser transcutâneo, que você cola as duas pás na pele da pessoa, e o marcapasso percutâneo. O marcapasso percutâneo vale mais a pena, porque ele vai exercer uma atividade muito mais intensa, né? Você vai inserir o marcapasso percutâneo através da veia jugular direita ou da veia subclave direita e vai colocar ele no ápice ventricular direito. E ali ele vai despolarizar e vai te ajudar a controlar esse paciente. Bom, o marcapasso transcutâneo, você vai ter que inserir ele através de uma fluoroscopia. Então você tem que ter esse equipamento de fluoroscopia para inserir o catéter no ápice ventricular direito, através das veias, né? Se você não tiver a fluoroscopia, você vai ter que fazer o marcapasso transcutâneo. E o marcapasso percutâneo tem que ter alguns cuidados, né? Você não pode demorar mais do que 48 horas no percutâneo. Você tem que fazer uma antisepsia prévia e posterior. Tudo isso para reduzir o risco de infecção nesse procedimento, né? Outra coisa que a gente tem que fazer nesses pacientes com arritmias que ameaçam a vida ou parada cardíaca, nós temos que monitorar PO2, PCO2 e pH arteriais através de um catéter, né? Aí a gente vai oferecer oxigênio o mais rápido possível e, se necessário, vamos entubar o paciente também. Se ele tiver uma lesão miocárdica ou uma instabilidade hemodinâmica, nós vamos tratar também. E temos que tratar a causa subjacente, né? Não adianta nada fazer a ressuscitação, a cardioversão, a epinefrina, o bicarbonato, monitorar PO2, PCO2. Você tem que tratar a causa subjacente. Se for hipovolemia, você vai injetar fluidos. Se for hipóxia, você vai dar oxigênio, se necessário entubar. Se for um tamponamento cardíaco, né, que é quando o derrame pericárdico está muito forte e está dificultando a ejeção, você vai fazer uma extração através de uma agulha do derrame pericárdico. No pneumotórax hipertensivo vai haver uma dificuldade de oxigenação, então a gente vai ter que extrair esse ar que está na pleura. Se for uma acidose, temos que injetar bicarbonato para controlar essa acidose. Na intoxicação por drogas, temos que acompanhar o paciente até que ele seja desintoxicado. Na hipotermia, aquecer, e na hipercalemia, que é potássio alto, o bicarbonato também serve. Bom, nós vimos que a cardioversão é a primeira linha na supressão da taquicardia supraventricular. E nas taquicardias em geral, né? A cardioversão é interessante nas taquiarritmias. Mas a taquicardia supraventricular pode ser suprimida também com a ajuda de adenosina intravenosa
beta-bloqueador, como esmolol intravenoso, e bloqueador de canal de cálcio, como diltiazem intravenoso. Antigamente, os cardiologistas gostavam de dar verapamil intravenoso nas taquicardias supraventriculares, porque resolvia com muita facilidade, né? Hoje a gente já prefere o diltiazem, porque o diltiazem ele reduz mais a frequência cardíaca e ele tem menor interação medicamentosa com a digoxina. Então, uma taquicardia supraventricular aí pode ser tratado também, além daquelas coisas que eu já citei, com esses medicamentos intravenosos aqui. Mas os bloqueadores de canal de cálcio devem ser evitados frente a uma taquicardia ventricular ou ventrículo esquerdo com função deprimida. No caso, se você não sabe se o paciente tem isso, ou uma TV, ou um ventrículo esquerdo deprimido, o melhor é não dar bloqueador de canal de cálcio, e sim uma adenosina, um beta-bloqueador intravenoso. Você vai preferir fazer esses aí. E por fim, gente, falar das taquiarritmias resistentes, né? Se você tem uma taquiarritmia resistente à cardioversão, né, você vai tratar como? A primeira escolha é a miodarona intravenosa. Aqui eu não coloquei no título, né? Tratamento das taquiarritmias que ameaçam a vida. Esse é o certo. Você vai dar a miodarona intravenosa, é a primeira escolha. 300 mg bolus inicial. Aí você pode, se não reverter com 300 mg, você pode aplicar uma segunda dose de 500 mg, de até 500. Aí reverteu com bolos, você vai dar 150 mg intravenoso em 10 minutos. Deve fazer uma pulsoterapia, né? E manutenção com 1 mg por minuto por 6 horas, depois 0,5 mg por minuto. A lidocaína intravenosa ela é uma opção melhor na síndrome coronária aguda. Então, o eletrocardiograma indicou um infarto, indicou uma doença cardíaca isquêmica, a gente pode preferir a lidocaína intravenosa. E se o paciente tem uma taquicardia ventricular polimórfica, o sulfato de magnésio é interessante. Por quê? Porque o sulfato de magnésio ele vai controlar a entrada de cálcio. Na taquicardia ventricular polimórfica está entrando muito cálcio, provavelmente, né? Então o magnésio vai controlar aí esse cálcio e vai servir para controlar a TV polimórfica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa parte de abordagem aí. Nas próximas 2 aulas eu vou falar das arritmias supra e das arritmias ventriculares. Aí eu vou detalhar mais a fundo como é o tratamento de cada arritmia. Mas eu acho que essa aula é muito importante, porque você ter essa compreensão de abordagem clínica ou de abordagem de emergência, se você fizer os passos que eu estou falando aqui, você já vai ter um grande adianto na sua vida, né? Então é isso. Até a próxima aula.